Estamos de volta com o Jornal da Monte. Entrevista. Monte FM, 12:14, é hora da nossa entrevista de hoje. Eliane Oliveira, boa tarde, é com você. Boa tarde, Eliemar. Boa tarde, ouvintes e web espectadores. Na entrevista de hoje nós vamos falar de um assunto que ganhou uma pauta recentemente com a exposição do FELCA devido à adultização de crianças. Mas é um assunto que perdura aí, sobre gerações, décadas e décadas. O tema de hoje é o seguinte: o preço de crescer antes da hora, os impactos da adultização. Para falar para nós a respeito desse assunto, a psicopedagoga Miriam Campos marcando presença mais uma vez. Sim, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui marcando presença e podendo ajudar a elucidar os temas. Miriam, eu queria que você começasse explicando para nós sobre o significado do termo adultização. Para aqueles que não sabem o que aconteceu, não é muito ligado à internet, se inteirar sobre esse assunto. Sim. A adultização é quando uma criança ela é exposta a estímulos, a atos, o que leva ela a coisas que são responsabilidades de adultos. Esse especificamente é o termo de engraçado. Eu, na hora de falar essa palavra, eu estou confundindo com adultismo, não nada a ver. Adultização. Então, é um termo que veio à tona agora, mas é um termo, é uma coisa que já existe há muito tempo. Ela é apenas, hoje a gente percebe que é apenas uma das consequências das telas. E por que é importante falar sobre esse assunto? Para elucidar para as pessoas, para entender melhor o que significa a adultização e também para que todo mundo... Porque o que acontece, Eliane? Muitas pessoas têm crianças, bebês, que fazem coisas bonitas e fazem mesmo. E a primeira coisa, qual que é o primeiro intuito da gente? Deixa eu filmar. Vou colocar no grupo da família. Beleza, tudo bem. Não, agora eu vou colocar na rede social. Vou colocar na internet. Tudo bem, desde que essa criança não esteja sendo, digamos... explorada emocionalmente, forçada a fazer alguma dança que não é da idade dela, o que acontece demais. Isso não é legal. Isso não é bom para a criança. Então, eu acredito que é por isso que hoje é a importância de se falar sobre isso. Teve um boom sobre esse termo com o FELCA, como você citou, né? Que é o Felipe Bressani, que já é influenciador há muito tempo, e ele coloca as matérias dele, o que ele fala, tudo o que ele percebe no mundo. Essa em especial é o que ganhou mais audiência. Por quê? Porque realmente toca 90% das famílias. 90% das famílias. Não que 90% das famílias passam, mas chama atenção. É internet, né? É digital. Aí chama atenção, que a gente já falou aqui em outras vezes. Eu queria que você falasse para nós agora com relação quais os primeiros sinais da adultização na criança. É possível notar? É possível. A criança, quando ela é adultizada, ela é cobrada. Faça mais. Principalmente se tem uma monetização em cima disso. Se tem uma monetização, que são a questão dos cliques, dos leads, dos ROIs, tanto ela quanto os pais ficam muito ansiosos para que faça mais. Isso traz o quê? Ansiedade. Isso traz, aquele mini adulto. É o que precisa fazer, a responsabilidade que não é dela,
uma responsabilidade antes da hora, a exposição às telas e o uso das telas que tanto falamos, ela aumenta cada vez mais quando se faz assim. Então, quando acontece isso, existem esses sinais. São sinais que a criança, ela está sim tendo sintomas. E os sintomas principalmente de ansiedade. Vou fazer mais. Existem crianças, inclusive, que abandonam escolas, que não é por lei, mas banalizam ainda mais, e ainda com o aval dos pais, porque tá ganhando dinheiro em cima disso, né? Ou até frequentam, mas não tem aquele aproveitamento necessário, porque além de tudo, traz um prejuízo no sono, traz um prejuízo na concentração, fica pensando naquilo o tempo inteiro. Eu vou só tirar fazer uma parte aqui de uma coisa muito atual. Esse final de semana eu participei de uma imersão digital. E lá havia pessoas de todas as idades, inclusive 2 crianças. Eu olhei aquelas crianças, eu já havia visto na plateia e pensei assim, deve ser filho de alguém que veio junto, né? Muitos jovens, os também não jovens, mas 2 crianças. E durante a imersão teve uma atividade que era pra gente fazer um criativo, filmar, gravar um criativo, que esse criativo seria exposto lá para toda a plateia. De repente aparecem essas crianças. Então, essas crianças já vão fazer produtos digitais, elas já têm todo o aparato, todo acompanhamento pelos pais para fazer. Então, assim, é uma coisa que é mais comum do que a gente imagina. E como que essa adultização vai afetar o emocional da criança? Afeta bastante, porque a partir do momento que não dá o que a gente chama de lead, o que a gente chama de monetização, o lead é o quê? O lead é a partir do momento que você faz algum criativo, que você mostra alguma coisa, que você faz uma dancinha, que você mostra alguma coisa, que você mostra a sua criança fazendo isso e viraliza, o lead são as pessoas que vieram e começaram a te seguir. A partir do momento que isso aí não acontece, é uma cobrança. Existe uma cobrança. A família cobra, a sociedade cobra, os amigos cobram. Mas por que não mais? Faça. E a pressão é muito grande em cima de quem faz e para, ou então de quem faz e tem que fazer mais. O emocional fica muito abalado. No início, é oba-oba, vamos lá. Mas se a coisa continua, tanto é que no próprio depoimento do Felipe, do Felca, ele expôs vários adolescentes que estavam lá com aquele rapaz que inclusive foi preso, né? Aquele lá é um caso pontual, que eu não sei nem se existe bastante daquilo, mas eu acredito que sim. Mas aquele caso, ele expôs vários adolescentes que estavam lá quase que aprisionados, porque estava dando lead, estava dando ROI. ROI é o que monetiza. Então, ele cada vez mais. Por isso, depois dessa denúncia, foram averiguar e não é à toa que ele foi preso. Então, é possível dizer que a adultização tem relação com ansiedade e depressão? Muita. Porque a adultização, principalmente a digital, ela tem muita relação, como tudo que é ligado à tela, né? Agora, a adultização que não é a digital, também tem. Nós temos vários casos, não vamos muito longe. Antes desse boom das telas, desse boom do internet, já existia a adultização. Quantos e quantos artistas mirins a gente conhece? Artista mirim, o que é? Ele não tem uma responsabilidade para gravar, ele não tem uma responsabilidade para estar lá, fazer, decorar, memorizar e ainda estudar. Isso aí tem sequelas. E a gente vê muitos desses artistas antes mirins, hoje adultos, com essas sequelas. Deprimidos,
sem ajuste emocional, tem casos até de abortos. Então, assim, existe muita sequela em relação a isso, sim. Certo. Muito difícil. Nós iremos agora para um rápido intervalo, mas já estamos de volta. Você está no Jornal da Monte. Xiii! Sabe aquele filme que trava bem na hora da melhor parte? E a reunião que cai na hora mais importante pra você? Tá na hora de trocar de internet, né? Com a WN Telecom você tem toda a casa conectada e sem passar raiva. São planos de até 1 GB por R$ 49,99 com instalação e Wi-Fi grátis. Sua conexão 100% fibra e suporte 24 horas. Bora, assine hoje. WN Telecom é muito mais vantagens. Consulte condições. Estamos de volta com o Jornal da Monte. Monte FM, 12:25, na entrevista de hoje, nós estamos falando sobre a adultização, o preço de crescer antes da hora e os impactos que isso causa na criança. Miriam, para a gente dar sequência nesse segundo bloco, eu queria que você falasse sobre se na escola há alguns reflexos também da adultização. Sim, existe. Tudo que a gente percebe que diz respeito à criança, principalmente quando tanto negativo quanto positivo, reflete na escola. A criança que também tem coisas positivas, na escola ela... Então, assim, quando é negativo também, o que eu falo quando é negativo? Porque isso pode estar até tendo uma sensação de prazer, a dopamina está subindo, tudo beleza. Só que quando chega na escola, a concentração baixa. Por quê? Ela está pensando em quê? Ela está pensando naquilo lá. Ela está pensando no que ela precisa fazer. Ela está pensando na responsabilidade que não deveria ser dela. Ela está pensando naquilo que ela não era papel dela hoje. Porque o papel da criança hoje é brincar. Ela precisa brincar. E ela tem uma obrigação apenas: estudar. Isso sim é criança. Criança não tem a responsabilidade de manter uma família. Ela não tem a responsabilidade de fazer vídeos, de fazer dancinhas para monetizar, para melhorar a família. Isso não é responsabilidade dela. Se está fazendo e não está prejudicando, tem todo um controle de tempo, um controle emocional, os pais têm todo um aparato, tudo bem. Agora, eu ainda não conheço ninguém assim. Eu tive, infelizmente, eu tive um exemplo de uma criança que em sala de aula, menina, uma mocinha de 10 anos, de 10 para 11 anos, estava no 5º ano, e ela fazia dancinhas todos os dias. E aí as crianças vieram me contar e tudo, vem ver, eu fui olhar. Eu estava com uma colega, com uma companheira de trabalho, a gente olhou e ainda falei para ela, eu falei, olha, observa bem, eram danças que eram bastante provocativas, inclusive. Muito provocativas, sensualizando mesmo. Atrás, passando o pessoal da família, como se nada tivesse acontecendo. Então eu ainda observei isso e disse, olha lá, mas eu achei que estava num quarto fechada, né? Não, ela estava na sala, atrás, passando pai, passando irmão, passando mãe. Então, assim, na escola ela dormia. Na escola, eu ainda cheguei a pensar, será que ela não está com anemia? Será que ela não está com a taxa de T4 dela alterada? Alguma coisa nesse sentido? Não, ela ficava o tempo inteiro na internet, fazendo esse tipo de conteúdo. E ela era cobrada pelos próprios colegas. Cadê a sua dança de hoje? Cadê? Qual que foi? Mas não é possível que você não fez. E às vezes essas crianças, como elas fazem isso, o rendimento baixa. E aí a gente procura o quê? O que eu tenho de bom? O que eu tenho de melhor? É o que eu faço lá. Lá eu sou admirada. Então, quanto mais acontece, mais ela quer. A dopamina sobe. É o que eu falei. Às vezes, tanto, cada vez que vai o clique lá, vai um clicando, curtir.
a gente quer mais e a dopamina sobe. Então, assim, isso tem que ser controlado. Criança não consegue controlar isso. E quais as consequências de crescer antes da hora? Várias consequências. A criança não tem a infância. É a principal. A gente tem que seguir as fases do desenvolvimento conforme elas são. Isso é muito importante. A criança que não tem as atividades de infância, ela passa, ela pula, ela queima, é tudo aquilo que a gente sempre fala, desde que o mundo é mundo, não queime etapa. O não queimar etapa diz respeito também a isso. Uma criança que está fazendo conteúdos, que está tendo atitudes de adulto, é um mini adulto, ela passou aquilo. Essa consequência vem com frustrações. Essa consequência vem com depressão, ansiedade. Ai, mas meu filho está ansioso, minha filha está tão ansiosa que eu não sei mais o que fazer. Vamos procurar, vamos investigar. Pode não ser, tá? Mas vamos investigar. Tem algum fundamento digital? Existe hoje o que está sendo tramitado, né, no Senado, é importante a gente falar isso, que com todo esse boom aí do Felca, do Santos, o nome dele eu esqueci, Ítalo Santos, preso, foi até o Senado. E eles estão tramitando um projeto que é o ECA Digital. Né? É um projeto 2628. E o que consiste esse projeto? Esse projeto é sobre a sexualização da criança. Ou seja, ela vai precisar de ser monitorada. É obrigação dos pais. Isso tudo a título de, se não fizer, tem sanções. Entendeu? Para a própria família. Os pais precisam de ter ferramentas que possam estar sempre monitorando o que a criança está vendo, e existe essa possibilidade. Você tem como compartilhar o Instagram com seu filho, com a sua filha, e ver tudo que acontece como se fosse ela. Mas Miriam, isso é uma invasão. Não, isso é educação. Você não está falando de um adulto, você está falando do seu filho, da sua filha. E quando a gente está falando de filho e de filha, precisa sim ser monitorado. Uma pessoa tem capacidade emocional e maturidade para usar a rede social, 15 anos, 16 anos. Nossa, que absurdo, é muita coisa. O mundo não... não estou entendendo. Antes não existia. É questão de valores. Voltando ao que eu estava falando, a questão do ECA, então, assim, precisa de impedir, né, a criança a ter acessos a esses conteúdos. Essa faz parte desse projeto. Impedir a criança de ter acesso a esses conteúdos, ter uma monitoração maior, entrar na rede social, ela tem que ter permissão para isso, e também olhar tudo isso que está acontecendo com a criança e monitorar também para que ela não faça. Não faça. E qual a mensagem que você deixa a todos aqueles que estão nos acompanhando? Olha, eu deixo a seguinte mensagem, mais uma vez. Aproxime, presença, carinho, amor, e deixe o adulto ser adulto e a criança ser criança. Isso é importante. Os papéis precisam estar bem definidos, e isso acontece. Eu costumo falar assim, nada que não tem tudo, para tudo se dá um jeito. Sim, para tudo se dá um jeito, mas tem coisa que o tempo passa e o prejuízo é grande. Então, vamos ficar bastante atentos. Nós estamos aqui para ajudar. Com certeza. Obrigada pela presença, Miriam. Eu que agradeço. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Retornamos com você, Eliemar Souto. Muito bem, agora 12h33 e o Jornal da Monte é no oferecimento de WM Telecom. É muito mais possibilidades. E Teixeira e Silva Construtora. Inovação e qualidade na construção civil.
para fechar a nossa sexta-feira de hoje, da nossa edição desta sexta, a frase do dia para você é a seguinte, ó: cuide bem de quem você ama, porque depois que se vai, até defeito vira saudade. Um ótimo final de semana e até a próxima segunda. Tchau, pessoal. Compromisso com a verdade. Este foi o Jornal da Monte.